Oiê, tudo bem? O meu nome é Letícia e eu sou da Unipampa, Universidade Federal do Pampa de Uruguaiana, e eu faço parte do projeto GPET-FRON, que é um grupo de estudos e pesquisas sobre envelhecimento humano na fronteira, e eu criei esse canal no intuito de falar sobre as doenças crônicas não transmissíveis. Eu vou falar um pouquinho quais são elas, quais as principais, como elas afetam de um modo geral, quais os fatores, como podemos prevenir e algumas curiosidades sobre essas doenças. E o nosso tema de hoje é, de uma forma global, explicar o que são as doenças crônicas não transmissíveis. Bom, essas doenças crônicas não transmissíveis, elas são um conjunto de patologias de múltiplas causas e de diversos fatores de risco. Elas são de longa duração e latência, e elas são não infecciosas, mas elas podem resultar em incapacidades funcionais. No século XX, as doenças infecciosas eram as que mais causavam óbito a nível mundial. Mas já se sabe que hoje em dia as que mais causam mortalidade são as doenças crônicas não transmissíveis. Isso porque houve um aumento das condições socioeconômicas da população. Lá no ano de 2008, houveram 36 milhões de óbitos, e 63% desses óbitos eram de doenças crônicas não transmissíveis. E elas atingiram a população de idosos e de baixa escolaridade em maior quantidade. Segundo o Ministério da Saúde, 57,4% dos brasileiros têm ao menos uma doença crônica não transmissível. E dentre esse cenário, se incluem hipertensão, dores na coluna, artrite, asma e a depressão. Mas o que é considerado, então, uma doença crônica não transmissível? Eu vou dizer para vocês alguns fatores, então, que levam à associação dessas doenças, ela não é uma condição que se trata em até 3 meses, ela é não fatal em curto prazo, né, emergencial, e ela tem quadros pontuais graves. E apesar dessa doença ela não ser emergencial, a gente deve ter muito cuidado em relação a ela, porque no melhor dos casos ela só vai afetar a qualidade de vida e restringir a vida em alguns aspectos, mas se não tratada, se não cuidada, ela pode levar a óbito. As doenças crônicas não transmissíveis, elas podem ser agrupadas em 2 categorias, que são as congênitas, onde o indivíduo já nasce com essa condição, ou ele adquire nos primeiros meses de vida, que nós temos como exemplo a espinha bífida ou a cardiopatia congênita, e nós temos também o segundo grupo, que é o não congênito ou infeccioso, que é ocasionado por um invasor. Então, o nosso corpo, que é o hospedeiro, ele entra como se ele entrasse em um equilíbrio com o invasor, que seria a infecção. E o tratamento para essa doença infecciosa não congênita, ela é lenta e ela até pode não existir. Bom, as doenças crônicas não transmissíveis, elas podem ser o resultado de diversos fatores, sendo eles genéticos, ambientais, fisiológicos e até comportamentais, de acordo com o nosso estilo de vida. E nesse último, eu destaco para vocês as drogas lícitas e ilícitas, tendo como exemplo o cigarro e o álcool, que podem afetar grandemente a nossa vida, né? E também, além disso, a falta de atividade física e uma dieta pobre em nutrientes podem diminuir o nosso nível de imunidade, ocasionando assim as infecções. E de acordo com a OMS, a poluição também é um fator que contribui muito para o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis. Por outro lado, o sexo, a genética, a idade, elas também são propícias, né, para um maior nível dessas doenças, principalmente nos idosos. Dentre as principais doenças crônicas não transmissíveis que o brasileiro tem, são elas a hipertensão, a diabetes mellitus, o câncer, as doenças respiratórias como asma, bronquite, enfisema, a obesidade, osteoporose e as doenças cardiovasculares. Eu vou dar um exemplo para vocês, então, que na minha família, grande parte dela, da parte do meu pai, ela possui hipertensão, possui doenças cardiovasculares. E em relação a isso, em conjunto com o estilo de vida, que seria o estresse, a má nutrição, a falta de atividade física,
já tivemos diversos infartos. Então, acompanhe este canal, que durante os vídeos eu vou falar um pouquinho sobre cada doença, explicar, como eu disse antes, os fatores, como nós podemos evitar, como nós podemos tratar. Então, acompanhe e fique ligado. Tchau!